Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas! Está começando mais um Teologia de Quinta. Eu sou o Thiago e o meu versículo é: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está próximo. Hebreus 10, 25, na versão King James, senhoras e senhores. Palmas para essa versão que eu gosto pra caramba. E comigo ele, sempre ele, senhor Lucas Paiva. Seja bem-vindo, meu jovem. Fala, pessoal, prazer estar aqui mais um episódio, e o versículo que eu preparei hoje é Mateus 16, 18, que diz: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na versão NAA. É isso aí, aplausos, igreja, aplausos, é isso, mais uma quinta-feira de Teologia de Quinta, esse programa que vai ao ar toda quinta-feira. E pra nos achar, meu jovem, qual é o caminho? Teologia de Quinta, não tem erro, @Teologia de Quinta no Instagram, pesquisa Teologia de Quinta lá no YouTube também, que você sempre vai achar, Teologia de Quinta. É isso, meu jovem, é isso. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Thread agora, não estamos no Twitter, estamos no TikTok lá. De vez em quando eu consigo, corto um vídeo lá e subo alguma coisa lá. Mas estamos nessas redes espaciais interplanetárias. Em breve também a gente vai jogar alguma coisa lá no Facebook para quem gosta do Facebook. Mas é isso. E aí, meu jovem, como é que foi a sua semana? Como é que você passou esses dias? Você foi na igreja? Você não foi na igreja? Como é que foi a sua semana, meu jovem? Cara, a semana, desde sábado, eu vou falar assim, né? A semana começa domingo, mas desde sábado ela já tá sendo bem intensa, né? Lá na igreja teve o intensivão do Enem. E a gente fez dois sábados pra galera estudar o Enem lá na igreja, né? E foi muito legal porque veio Que beleza. Muitas cidades do ABC, assim, gente de Ribeirão, gente de Santo André, São Bernardo, São Paulo também. E uma forma da gente alcançar e servir a sociedade. Eu achei muito legal isso. Fora isso, e principalmente, né? A gente tá gravando esse episódio na terça. Ontem, segunda, foi meu aniversário de casamento, 1 ano. Oh, palmas, igreja, palmas, igrejas, é isso. Temos uma volta ao sol casados. Maravilha, é isso aí. Isso é muito bom comemorar essas datas. Eu já tô indo pra minha... Cara, depois dos 10 anos eu parei de contar, viu? Eu confesso, eu peco em datas, é difícil. Mas já passei de 10, então... A minha esposa é uma guerreira. Te amo, vida. Você é bênção na minha vida. Mas é isso, senhoras e senhores. O último programa que a gente fez, falamos sobre o tema desigrejados e deu muito o que falar. E aí hoje a gente vai falar sobre um tema que surgiu durante essa gravação, né, meu jovem? Sobre desigrejados, falamos o que era um desigrejado, como se comportam, onde vivem, o que comem, onde dormem. E hoje a gente vai fazer o processo reverso, né? Explicar aí o que é igreja, mano. A gente vai tentar discutir aí um pouco sobre o que é ser igreja, sobre o que a Bíblia diz sobre o que é ser igreja, né? Talvez como as igrejas são de fato hoje, né? Bebendo um pouco daquilo que a gente já falou a semana passada. E lembrando que você pode participar dessa conversa com a gente, participando dos comentários no Spotify. Tem uma caixinha de comentários lá, você pode fazer isso. Para você que assiste a versão em vídeo, você pode deixar o seu comentário também aqui no YouTube, ou também lá no nosso Instagram, principalmente, onde a gente passa ali mais vezes durante a semana. Você pode deixar o seu comentário no post desse programa para comentar o que é igreja para você. Tivemos uma participação lá no Thread e eu perguntei o que era ser igreja aí, ó. O Thread começou essa semana e já teve gente participando lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Foi o Isaías Ribeiro Fish. Eu coloquei assim: amanhã tem gravação de mais um podcast, quer dizer que eu coloquei na segunda-feira, que antecedeu essa nossa gravação de hoje, terça-feira. E o assunto é: o que é ser igreja? Comenta aí o que isso significa pra você. E aí o Isaías _Ribeiro _Fish comentou: união de crentes de um mesmo local, que é o corpo místico de Cristo. Tem a ver com o que nós vamos falar um pouquinho hoje, né, meu jovem? Fala aí. Muito bom. No episódio passado a gente falou sobre desigrejados. E pra falar sobre desigrejados, antes a gente tem que falar sobre o que é igreja, né? Porque o desigrejado, ele é desigrejado de algo ali, né? Então... E o que é ser igreja, Lucão? O que é ser igreja, né? Já cabe alguns pressupostos nesse episódio. A igreja, ela não se resume ao prédio, né? Que a gente vai lá congregar e ter nossos momentos em comunidade. Mas ela é em si a comunidade, né? Das pessoas que são salvas em Cristo. Um texto interessante até é Mateus 18, 20. Porque onde estavam
2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Esse texto é muito interessante, porque ele tá falando, se a gente pegar todo o contexto, sobre disciplina eclesiástica, né? Sobre excomungar pessoas da igreja. É algo assim que a gente fala pouco dos dias de hoje, né? Ou seja, convidar os irmãos pra se retirar, expulsar. Você Nesse caso, né? Tem toda aquela questão... excomungado. Tem toda aquela questão de, se o seu irmão pecar, vá até ele. Se ele se arrepender, ele reconhecer, você ganhou o seu irmão. Se ele não entender, vai com outros 2. Até leva até a congregação. E aí, se ele não se arrepender, considere ele como pagão. É assim, é bem simples essa questão, né? E aí ele fala, né, ao final desse contexto, onde estarem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, aí está falando sobre a igreja local, que é esses 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo, tanto como a igreja como o corpo místico de Cristo, né? Ao momento que estamos reunidos para decidir algo, a autoridade de Cristo ali está presente com a igreja local. Cabe falar uma coisa muito interessante, Mark Dever, no livro Comunidade Cativante, diz isso. Livro sensacional. Tudo do Mark Dever é sensacional. Ali do 9 Marks e tal. 9 marcas de migração. Qual que é o nome do livro? É Comunidade Cativante, do Mark Dever. Vamos. Comunidade Cativante. Isso. Depois você me passa o nome do autor, porque esse livro estará na descrição para você. Se você quiser ler esse livro aí, a gente vai deixar o link da Amazon para você comprar pelo nosso link. E aí você ajuda a gente aqui, certo? É um livro muito interessante que fala sobre isso, né? Sobre como a autoridade da última instância da igreja, ela vem da congregação, da membresia, né? Não é de uma pessoa. O pastor não é a última instância de autoridade da igreja. O conselho, o presbitério, o diaconato, ele não é a última instância de autoridade da igreja. Mas a membresia reunida, com base nesse capítulo, Mateus 18 e no versículo 20, a membresia reunida para decidir, ela é a última instância de autoridade da igreja. Então esse versículo é sensacional porque ele fala tanto sobre a igreja local reunida para decidir algo bem delicado, né? Que não deve ser feito de qualquer forma, como a disciplina eclesiástica. Então está falando tanto da igreja local decidindo, quanto o corpo místico de Cristo ali, né? A autoridade de Cristo está presente, a congregação está reunida para decidir algo. Isso é legal você ter trazido essa visão, porque analisando dessa forma, a gente entende que existe a liderança, toda aquela galera que faz parte da liderança da igreja, pastor, como diaconal, presbitério, para quem tem presbitério. Normalmente, em alguns lugares, você enxerga essas pessoas como liderança no sentido de autoridade, como nós falamos no episódio anterior, né, de manda e a igreja, né, que os servos ali, os pobres mortais obedecem. E não é bem assim. Trazendo nesse tipo de pensamento, a gente já começa a entender que a igreja são todos. Isso inclui pastor, presbítero, diácono, tá todo mundo, igual a gente falou no episódio anterior, no mesmo degrau. Não existe maior ou menor. A igreja é o grupo que se reúne e, óbvio, tudo que a gente falar aqui nesse episódio tem muito gancho do episódio anterior. Pra quê? Pra fixar a importância de você ser igreja. Então, como a gente já leu aqui, onde estiver 2 ou 3 reunidos, em Mateus 18, 20, em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então é fato. Então, se existe uma reunião de pessoas, temos uma igreja ali, certo? Certo. É isso aí. O que mais a gente pode trazer mais alguma definição sobre igreja? Esse corpo místico de Cristo, ele é composto de diferentes membros. Isso é muito importante, acho que a gente até vai discorrer. Fora que a gente vai encontrar muita igreja que é saudável e outras igrejas que não são saudáveis, porque até o termo eclesia, é interessante isso, que ele significa chamado para fora. Eclesia é chamado para fora, e até algumas pessoas usam essa palavra sem muito cuidado para falar assim, viu, ó, chamados para fora. Então a gente não tem que ficar no templo, a gente tem que evangelizar as pessoas, ou então a gente tem que ser desigrejado mesmo. Eu tinha essa interpretação, e aqui vai um comentário paralelo, que há muitos anos atrás, eu tinha um grupo de rap que ele tinha exatamente esse nome, Eclesia, né? A gente chamava de Eclésia, né? A escrita era diferente, e quem deu esse nome pra gente foi um líder de sessão, trabalhava no mercado ali no Parque São Rafael, e a gente procurando por um nome do grupo de rap que a gente tinha, né, novão, eu tinha o quê, 18 para 19, 20 anos por aí, e a gente queria ter exatamente essa chamada de pra fora no sentido de evangelismo, tipo, sair da igreja e ir pra rua, porque o rap naquela época tinha essa proposta, né, de você ir pra rua, de você não tocar na igreja, a ideia era tocar na rua, tocar pros loucos. E aí ele entendendo, e olha que ele era da
Ele era presbítero da Assembleia de Deus, do Madureira, ou seja, era o tio irmão do bigodão, do cabelinho com gel pro lado assim, e eu todo louco, às vezes raspava a cabeça, às vezes deixava o cabelo crescer e trançava, então ia trabalhar de corrente de cruz e tal, totalmente diferente de hoje. Todo humano, né? Mas, enfim, ele, no maior amor, no maior carinho, sempre ia lá, doutrinava, né? Dava um conselho, ministrava e tal. E ele, mesmo sendo contra aquele movimento que acontecia naquela época, sugeriu esse nome e foi útil pro grupo aí por muitos anos. A gente cantou, fez bastante evento, trabalhamos bastante aí em evangelismo. E esse nome Eclesia me traz essa boa lembrança, né? Afinal, quem nunca teve o seu momento de artista, né? E vou falar pra você, né? Por que não, né? É um nome que acaba inspirando mesmo essa questão dos chamados para fora para alcançar as pessoas. Porém, no sentido bíblico, é importante a gente falar essa questão. Até tinha um movimento, há uns anos atrás, não sei se existe ainda, que era chamados para fora. E aí eles iam lá na Paulista, na travessa da Rua Augusta, e faziam um louvorzão monstro. Eu nunca consegui ir, mas eu sempre tive vontade, né? Era muito interessante esses movimentos que se formavam. Mas no sentido bíblico mesmo, a palavra eclesia, é interessante a gente buscar onde ela era usada antes de ser usada para tal. Então, se a gente for lá no Antigo Testamento, existe a palavra carral de Deus. Carral de Deus, que na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, foi escrito entre 200 e 300 anos antes de Cristo, a palavra carral é traduzida para eclesia. E eclesia, tanto carral quanto eclesia, significava ali algo sobre ser convocado para decidir algo. Ser convocado para alguma coisa. Importante isso. E outra forma de falar sobre eclesia é fora dos relatos bíblicos nas cidades gregas, né? Por exemplo, existia a eclesia em Atenas, por exemplo, que era o quê? Era uma assembleia para decidir sobre os temas políticos. Então, chamados para fora de suas casas para se reunir juntos para decidir sobre a polis, sobre a cidade, o que a gente vai fazer. Diz muito sobre também a questão da militância política, alguma coisa do tipo. E aí, quando vem para o Novo Testamento, Cristo, ele está construindo a igreja dele. Esse lugar onde são convocadas as pessoas para fora de suas vidas para ter autoridade de falar como corpo de Cristo. Então, essa é a igreja que Cristo está construindo, onde ele é a pedra fundamental para falar a respeito e tomar decisões a respeito do corpo de Cristo. E isso é muito interessante. Como essa palavra, ela não está... Hoje, obviamente, ela é muito mais presa à questão religiosa, mas ela tem um significado muito mais geral, expressivo, né? Principalmente ali na Grécia. Entendi. Então a gente tem esse entendimento, então, de que hoje, pra gente, o significado de igreja, né, que Cristo trouxe, então se trata de uma reunião de pessoas, certo? Que teoricamente pode decidir algo ou que se reúne com um propósito final. Exatamente. Que existe um propósito final para se reunir. E qual seria esse propósito final, meu jovem, de se reunir? O propósito da igreja, eu acho que se resume a glorificar a Deus. Então, esse povo se reúne para a glória de Deus. Seja a comunhão para a glória de Deus, o culto para a glória de Deus, o chamado para fora no sentido do evangelismo para a glória de Deus. Então, tudo que a gente vai fazer, o objetivo da igreja é glorificar a Deus. Então, essa reunião de pessoas, seja no templo, na casa, na rua, é sempre glorificar a Deus. A gente vai ver lá na igreja primitiva, né? Eles se reuniam nos templos, nas casas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão. Então, eles não tinham um lugar fixo, eram casas e tal. O final disso tudo e eles caíram na graça do povo. Deus era exaltado no meio deles, Deus era louvado no meio deles, e aqueles que eram salvos, Deus enviava para aquele lugar dessa comunhão. Então o propósito final dessa reunião da igreja, desse eclesia de Deus, dessa convocação de Deus para sermos chamados para fora, é a glorificação de Deus entre todos os povos. Muito bom. Então você que está escutando já percebeu que o sentido de igreja que nós estamos caminhando, que nós estamos levando aqui, foge totalmente de prédios, de placas, de denominações e etc. Esse não é o foco dessa conversa. Mas sim o que é se tornar igreja. Porque a gente abre esse link para esse primeiro parênteses aqui, talvez, né, dessa nossa conversa, Lucas, exatamente para poder quebrar essa questão de que igreja é o templo, é o santuário, quebrar esse paradigma de placas e templos. Na verdade, isso só se trata de um local específico para que nós possamos se reunir, uma casa que foi denominada ali para que nós possamos nos reunir, mas que na verdade a igreja não é aquilo ali, porque a gente já vai entrar no assunto que é, por exemplo, a questão do amor, a questão de ser família, a questão de ser unidade, a questão de trabalhar o perdão e reconciliação, apoiar uns aos outros,
né? Em questão de um orar pelo outro, de estar em comunhão, como nós falamos muito no episódio anterior. Então já foge dessa questão de cimento, concreto e placa de metal, né? Pois é. Eu diria que a igreja local, ela faz parte do corpo de Cristo, da igreja mística, né? E ela reunida vai decidir coisas que vão influenciar. Porém, a igreja é muito mais do que isso. Ela expande toda essa questão. Ficar preso somente à nossa bolha e denominação é estar por fora, até, de certo modo, de tudo que Deus está fazendo no mundo. Eu amo esse contexto a gente fala, catolicidade da igreja. Nossa! Sim. Eu amo. E o que quer dizer a catolicidade? Quer dizer universal. Exatamente, né? exatamente. Às vezes, esse é o verdadeiro termo, né? Na aula de teologia, a igreja, ela é católica e apostólica, porque ela é mundial e ela segue o que os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, ela só não é romana, calma aí, né? Então, igreja católica apostólica romana a não ser que você esteja na Itália. Exatamente. Aí é a igreja. Isso. Ser católico não quer dizer que eu sigo o Papa. Ou então, ser apostólica não significa que minha igreja tem um apóstolo, mas é que ela é universal, mundial, ela está em todos os lugares, ela abarca todos os povos e ela também segue a doutrina dos apóstolos. Os primeiros apóstolos, né? Vamos deixar bem claro. Exatamente. Hoje, acho que abre um leque pra gente poder comentar um pouco, Lucas, sobre... Pra quem tá escutando a gente e não conhece sobre igreja, chegou no evangelho agora, sei lá, por onde essa pessoa possa ter passado. Mas a questão de você de algumas igrejas terem pastor, outras terem bispo, né, seguirem o ministério episcopal, outras trazerem o apostolado. Nada mais é do que uma igreja que decidiu por ter um tipo de governo, vamos chamar assim, e nada mais é do que um posto hierárquico, né? Porque apóstolos, como antigamente, né, como realmente vieram após Cristo, nós não temos mais nenhuma herança genética que possa chegar. Hoje o que nós temos são apenas planos de governo, né? Opções de governo de um corpo, né? De uma igreja, né? Exatamente, né? Apóstolo, o que é o apóstolo no sentido bíblico? Alguém que lança fundamentos. Alguém que o que ele falar tem um selo ali, ó, apostólico. A palavra final é dele. Exatamente. Então, as cartas apostólicas, o que os apóstolos falam, a doutrina dos apóstolos, elas são instruções inspiradas por Deus para a igreja. Hoje, e depois que o cânon bíblico é formado, acabou, a revelação está ali. Nós não temos a necessidade de novos apóstolos. É claro que as pessoas vão ter entendimentos de que o apóstolo hoje ele é como um missionário, alguém que planta igreja. Algo que eu não concordo, mas até ok, se você tem esse entendimento que o apóstolo é alguém que planta igrejas, por mais que eu não concorde, tá beleza. Agora o problema é achar que essa pessoa lança fundamentos e a palavra final é dela. Isso não é bíblico, não tem concordância. Isso é um problema que nós vemos em muitos ministérios hoje, né? A pessoa tem o título de apóstolo e essa pessoa se coloca como numa posição até de um semideus. O Exatamente. Que ela falar, tá falado, é decreto. A gente até brincou, né? Vem pela minha fé, tem muitas igrejas que é assim, que às vezes nem usa o sistema, o nome apostolado, mas observando a diretriz de governo daquela igreja segue o mesmo padrão. Então é importante a gente deixar bem claro que existe a instituição que ganha o nome de igreja, a instituição que é organizada perante as leis do país, que aí cada um segue, né, a sua filosofia de governo, mas é que na verdade isso só é uma forma de organizar a coisa, organizar a casa, vamos dizer assim, se tratando de sair para fora, né? Então você organiza a reunião de uma determinada forma, aquele grupo de pessoas de uma determinada forma. Mas o ser igreja, que é o tema aqui da nossa questão, acho que é legal passar por essa parte mais administrativa, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa, Lucas, sobre essa parte administrativa ou é isso? Não, acho que tá ok, é basicamente isso mesmo. E uma coisa que eu queria falar também sobre um livro muito interessante do Francis Chan, Cartas à Igreja. Esse eu já ouvi falar dele, né? Acho que eu vi no Bibotal. Nossa, é muito bom. Eu corro o risco de estar sendo o que a gente chama de primitivista, de falar assim, a igreja tem que ser igual naquela época. A igreja, ela segue a revelação da doutrina dos apóstolos, mas ela tem a sua história, tanto os pais da igreja, a reforma protestante, enfim. Mas tem uma parte desse livro que fala algo muito interessante, que se eu me lembro assim, né? Existe um homem que sofreu um naufrágio, e ele foi parar numa ilha deserta, não tem nada. A única coisa que ele tinha nesse barco aí, encontrou supostamente, era uma Bíblia. Nunca tinha lido uma Bíblia antes. E ali naquela ilha ele teve tempo de sobra, né? Entre sobrevivência e o ócio, ele leu a Bíblia. E aí ele começa em Gênesis, vai entendendo, vai
passando pelos profetas, Antigo Testamento, os reis e tal. Chega no Novo Testamento, Jesus. E o cara, como leitor primário ali, digamos assim, ele começa a entender sem nenhum fundo, né? Ele vai lendo aquilo e quando ele conclui, ele fala: eu preciso conhecer uma igreja. Eu preciso fazer parte de uma igreja. Ou seja, ele tem aquele conhecimento nativo, aquela interpretação própria dele, sem estar viciada ou influenciada por palavras e dizeres, que a gente sabe que a palavra que é ministrada de cima de um púlpito, eu não vou dizer altar porque ninguém faz sacrifício ali, mas não como era antigamente, né, os altares de verdade, mas assim, o púlpito lá, a forma como se é ministrada a palavra acaba influenciando as pessoas. E isso muitas vezes pode ser usado como uma arma muito perigosa, né? Como você bem disse, a pessoa estava ali no livro tal, lendo a Bíblia e teve a sua interpretação. Então isso é importante para você que está escutando, para você que está ouvindo, a gente te encorajar e te incentivar realmente a você ler a Bíblia todos os dias, a você ter o seu momento de devocional, o seu momento de oração ali é importante para que, além de você ter uma relação com Deus, um período de comunhão ali entre só você e Deus, você aprender a conhecer a esse Deus que você serve, para que você não seja uma pessoa manipulada por outras pessoas, né? Por outro tipo de opinião, enfim. É importante você ter, vou usar essa palavra, mas não é bem essa, é que essa palavra tá muito castigada hoje, mas o seu mentor. Mas me entenda no sentido daquela pessoa que é um pouco mais velha ou aquela pessoa que tem um pouquinho mais de experiência que você e de repente ela tem um pouquinho mais de conhecimento bíblico, é uma pessoa que tem uma fé sadia, entendeu? Então essa pessoa ela acaba te orientando, sendo ali, fazendo esse papel de pastor, no caso de pastor guiando uma ovelha, é isso. Sim. Isso é um fato. Agora você vem pela minha fé. Não, aí a gente quer te encorajar aqui a ter o seu relacionamento com Deus, que é importante, né, Lu? E essa história termina assim: esse homem é resgatado e aí ele quer ir pra uma igreja. E aí quando ele chega, isso aqui é uma igreja, ó. Ali tem uma igreja. Aí ele vai pra igreja e ele entra na igreja, na suposta igreja. O que é isso? Não tem nada a ver. Né? Então, o quanto nós desviamos do propósito original da igreja? Né? Essa é uma pergunta muito boa de se fazer. E é essa pergunta, mais ou menos, que o Francis Chan abre esse livro, Cartas à Igreja. E aí ele começa a destrinchar essas questões, né? O que tá acontecendo com a igreja? O Francis Chan, ele é um pastor, que ele era pastor da mega igreja lá dos Estados Unidos, se eu não me engano, na Califórnia, Willow Creek, Willow Creek não, perdão. Willow Creek é outra coisa. Cornerstone. Ele era pastor da Cornerstone. E aí ele viu que a igreja era muito essa questão, tipo assim, dependia dele pra tudo. Vem pela minha fé. Tava vindo pela fé dele. E ele começou a perceber que as pessoas não estavam sendo discipuladas por Cristo, mas para ele. Né? E ele começou a entrar em conflito com isso, o quanto ele colaborou para isso acontecer. E aí, em determinado dia, ele fala assim, eu estou deixando a igreja, vou sair. Você vai ser o pastor agora aqui e eu tô me desligando. E esse tempo que ele se desligou, ele é chinês, né? Ele tem, não sei se é chinês, mas ele tem uma descendência chinesa. E ele foi lá pra China. Passou meses, talvez, acho que uns 2 anos, com a igreja perseguida da China, fazendo cultos escondidos, tá ligado? E aí ele começou a perceber aquilo que faltava na igreja ocidental, que a igreja ocidental perdeu com a sua liberdade, com a sua modernidade, com o seu dinheiro. E aí ele começou a ver aquilo que a igreja perdeu. E aí quando ele volta pra cá, ele com essa consciência de que vamos resgatar isso. E aí eles começam de uma forma muito mais orgânica, fazendo culto em casas. Ele sempre fala isso, que é muito interessante. Olha, é assim que a gente está fazendo e é assim que a gente tem visto o que Deus tem falado pra gente. Pra você pode ser diferente, você pode ter outra visão, Deus te inspira de outra forma. Mas é assim que nós temos feito e é um caminho que a gente oferece, se você quiser seguir ou não. E aí ele fala que, assim, eles fazem igrejas nas casas e ao final de um tempo, as igrejas se dividem para outras casas. E assim a igreja foi crescendo. Todo o dinheiro da igreja, as ofertas, dízimos e tal, são destinados totalmente para missões, porque eles não têm custos. Ao contrapor que, tipo assim, quando ele vivia ali na igreja, na Cornerstone, a igreja começou a crescer muito. A cada 6 meses a igreja crescia mais. Muita gente. E aí toda hora ele tinha que pensar como que eu vou colocar um monte de gente aqui dentro, né? E que acaba então, sendo uma preocupação sadia e necessária, porque se tratando de uma organização, de um local que você determinou para receber pessoas ali, você precisa ter essa preocupação. Hoje as nossas igrejas têm que ter essa preocupação para receber pessoas com deficiência, um cadeirante, uma pessoa com deficiência visual. Então a gente precisa se preocupar hoje por ser uma instituição, por
estar em um ambiente reservado para aquele determinado culto. Isso é muito importante. Isso que você falou, Lucas, dá brecha pra gente pensar num próximo programa, não precisa ser nessa sequência, mas talvez numa próxima temporada, talvez, pra gente não quebrar o nosso cronograma, que é exatamente trazer esse assunto, as liturgias de culto hoje. Porque esse era um assunto que eu muito me questionava no período que eu estava fora da igreja, como um desigrejado, a forma de se prestar o culto, né? Esse formato, entre aspas, me entendam aqui, ouvintes, a nossa audiência que tá acompanhando o programa. O sistema engessado de que você chega no culto, tem alguém que começa, canta 3 louvor, oferta, em algumas igrejas oportunidades para isso e aquilo, palavra, bênção apostólica e tchau. E muitas vezes eu me questionava, será que esse é o tipo de culto que realmente que Deus gosta de receber? Qual o tipo de culto que agrada a Deus? Será que a nossa liturgia tem de alguma forma agradado ao Deus? A organização, ok, ela é importante, mas será que da forma como nós estamos fazendo, será que tem estado, né, de ok? Será que ele tem se levantado do seu trono e olhado pra baixo? A Igreja Batista ali em Santo André do Parque das Nações, tá? Opa, tô ouvindo, galera, tô ouvindo, entendeu? Então, isso cabe uma deixa aqui pra gente pensar num programa pra falar sobre isso. Eu quero saber de você que tá escutando e ouvindo, o que você pensa sobre esse assunto, liturgias de culto, como é que tá? Uma pergunta pra dar um gancho nisso. Será que Deus tem espaço pra quebrar nossos protocolos, né? Às vezes a gente tira o espaço de Deus de agir no nosso culto, né? A ordem e decência é algo que tem que acontecer no culto, obviamente. Não vamos virar as Beyblade aí e sair girando. Mas será que, como a gente olha quando Deus age no nosso meio, né? Aconteceu algo recentemente na minha igreja, que a gente faz toda essa ordem. O primeiro louvor é para as pessoas irem levar as ofertas, os dízimos, né? Você que quer trazer seu dízimo de oferta aqui, vem aqui durante o primeiro louvor. E a pessoa vai indo lá e tal. Depois disso, a gente ora pelos ofertantes, pelos dizimistas, por provisão na casa das famílias. E aí, um grande amigo meu, Anderson, foi orar. E ele não conseguiu orar, porque ele ficou muito emocionado. E assim, é um momento que Deus quebrou um protocolo ali, falando no coração dele. Aí, às vezes a gente fica, meu Deus, o cara travou lá em cima. Fala, né? Tipo, não, vamos, olha, ficou um silêncio na igreja. E aí a gente ficou, nossa, que lindo, glória a Deus por isso, sabe? Não foi barulheira, não foi, meu Deus, olha que coisa. Não, mas foi um silêncio, e aí ele chorando, e a igreja inteira se comoveu, porque, tipo assim, Deus falando ao coração dele naquele momento, né? Um dos momentos que as pessoas menos deixam Deus falar é nos dízimos e ofertas. É verdade. Às vezes acho que tem muita gente que acha que Deus não fala nesse momento, né? Que é o momento que só o pastor tá falando ali pra tirar o dinheiro, e não é assim, né? Foi. E nesse momento a gente ficou constrangido com aquilo, porque Deus atrapalhou o protocolo, mas... Deus quebrou o culto, a ordem do culto, não pode, Deus. Entendeu? Às vezes a gente ingessa tanto que não permite que Deus esteja no nosso meio e haja no nosso meio. Então, tem que ter esse espaço também no culto para as emoções, para o sobrenatural, né? Para isso acontecer. Meu jovem, isso tá vendo? Falar de igreja é um assunto que gera muitos programas, então a gente quer saber a sua opinião. Tá escutando, vai comentando lá, acho que no Instagram fica até mais fácil. Você tá escutando, você tá no transporte público, você tá ouvindo, já vai no post do programa lá e já vai comentando, já vai escrevendo tudo que você tá pensando, tudo que você tá tendo de ideia aí, ou coisas que você vê, porque essa interação é legal. E como a gente fez aqui com o comentário do thread que a gente teve já logo de cara, a gente vai trazer esses comentários pra vocês aqui também. A gente quer criar esse diálogo com vocês, é pra isso que o programa tá aqui, pra gente conversar, trocar ideia e aprender juntos e sermos igrejas juntos, né? Isso que é o mais importante. E falando sobre comportamento dos cristãos na comunidade, centralidade do amor, unidade na diversidade, perdão e reconciliação, apoiar uns aos outros. Lidar com pessoas é bem difícil, né, Lucas? Vamos começar falando sobre essa questão do amor, que a gente tem como texto base, né, mais conhecido como 1 Coríntios 13, né, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, aquela coisa linda toda, que não é tão fácil de vencer. E também Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraterno. O que a gente pode comentar alguma coisa sobre esse lance do amor amor com a igreja, né? No caso, igreja, meu irmão próximo de mim. Como é que a gente fala de amor, cara? Olha, o amor, ele é inspirado no amor a Deus, primeiramente. Primeiro a gente ama a Deus para poder amar nosso próximo, aprender com ele. E aí a gente vai ver, ame ao seu próximo como a você mesmo.
E Paulo, ele fala uma coisa muito interessante. Considere o que é mais, o dos outros como mais importante do que o que é seu. E na igreja, são momentos que a gente tem a oportunidade de exercitar isso. De a gente, ali no EBD, ver todas as pessoas com uma fé mais robusta, pessoas com uma fé mais simples, né? Todo mundo será abarcado e esse amor ser compartilhado. Por exemplo, eu não desmereço um irmão porque ele não tem, sei lá, teologia, tá ligado? Eu não desmereço o irmão porque ele é rico ou pobre. Independente de qualquer coisa, o amor é pela pessoa, pelo meu próximo. Quem é meu próximo? Qualquer um que estiver ali. E como a igreja abarca todos os povos, o amor, ele precisa existir sobre isso, né? Então eu acho que isso diria sobre essa centralidade do amor em nosso meio. Sem amor, todo esforço é vão, né? A gente vai ler, não adianta você fazer aquilo, fazer outro, dar seus bens para os pobres, se entregar. Se você não tem amor, isso nada vale. E até uma crítica talvez aos dias de hoje, que cabe também essa questão da gente não dar espaço para Deus agir em nosso meio, é sobre a questão do amor. Nós fazemos tantas coisas, mas às vezes a gente peca por faltar amor nessas coisas que a gente faz. Eu entrei numa espiral aí de reflexão esses dias aí com o Intensivão, porque foi um negócio interessante, porque foi algo que a igreja fez para fora, para as pessoas de fora serem servidas. Tipo assim, a gente não espera que aquelas pessoas voltem para a igreja, quem dera, estamos orando por isso, mas nós estamos fazendo aquilo para servir a comunidade. E hoje, o que a gente mais vê na igreja, talvez, são coisas para servi-la ela mesma. Importante servir isso, ela hein? mesma. Por exemplo, não que isso não seja bom, tem que ter, mas nossa prioridade não tem sido pessoas, mas sim nossa estrutura, muitas vezes. Por exemplo, workshop de como mexer na mesa de som, workshop de bababá, workshop de, sei lá, de recepção, como segurar a placa, você é bem-vindo aqui, tá ligado? Ou seja, um chamado para fora mais interno, né? Fechado ali naquela bolha, como se fosse um clube social. Sempre pra servir para dentro, aqueles que vão lá na igreja consumir. Eu não tô falando, pelo amor de Deus, né? Abaixem as pedras. Eu não tô falando que a gente não tem que ter isso, a gente tem que sempre buscar servir com excelência para glorificar a Deus, enfim. Mas quando a gente deixa de olhar para a sociedade, as dores da sociedade, a gente deixa de ser uma igreja relevante. E aí que a gente começa a ter um grande contraste com a igreja lá primitiva, que fala, eles caíram na graça do povo, e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, porque a igreja perdeu essa empatia pela sociedade que sofre. E assim, foi muito sem querer, né? Eu tô usando esse exemplo do Intensivo Enem, mas foi uma coisa muito sem querer que a gente fez. Foi 3 meses de planejamento, a ideia surgiu durante a IBF, enquanto eu tava acompanhando, esperando uma criança sair do banheiro. Então, tipo assim, vamos. Então, e aí eu comecei a refletir sobre isso, quão é importante a gente olhar para a sociedade, né? As dores ali de um jovem que não tem perspectiva para estudar numa faculdade, que não tem base, vem de uma escola pública totalmente sem estrutura, e ele não tem base para estudar pro Enem, então, curto período da vida define a vida inteira do cara, né? E aí quando a igreja olha com carinho para essa questão da sociedade, ela cai na graça do povo, né? Digamos assim. Mas esse tá. Aí, Lucas, a gente cai na questão de você ser igreja e sem estar sendo igreja. Entende o que eu tô querendo dizer? Você ser a igreja, você estar no prédio da igreja, você estar ali num ambiente, sim, religioso, servindo a comunidade indiretamente, não sendo religioso, mas você está servindo, nesse caso, nesse exemplo que você deu, de você estar levando conhecimento, tal, do Enem, que é uma coisa muito importante. E fazendo isso, cara, você tá sendo igreja. Eu não sei se isso tá na Bíblia, eu não sei se foi algum sábio que disse, se foi algum guru, se foi algum coach que teve revelação, eu não sei. Mas é aquela conversa, né? Prega o evangelho, se necessário use palavras. É isso. É você representar Cristo sem falar o nome de Cristo. Porque falar de Cristo é fácil. Não, porque Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza, Jesus vai voltar. Isso tudo no discurso é muito fácil. Mas me mostra isso que você está me falando. Vivencia isso. Porque o ser igreja, o evangelho é isso. Falar que temos fé é importante. Mas demonstrar que temos fé é muito mais importante. Quando a Bíblia ela nos ensina sobre o jejum, por exemplo. O que a Bíblia fala sobre jejum? Quando você jejuar, não demonstre que você está em jejum. É a mesma coisa. Quando você fizer uma boa ação, não demonstre que você fez uma boa ação. Apesar que é difícil hoje no Instagram, né? Você não levar um prato de sopa numa ação que a sua igreja faz de noite e não ter um post lá na igreja que você fez um... Entendeu? É difícil. Mas, se possível, faça e não mostra. É lógico, a gente tá brincando assim, é um contexto dos tempos de hoje. Se a gente voltar para quem é um pouco mais antigo como eu sou,
nas igrejas dos anos 90, a gente não tinha rede social. Não tinha. O Orkut foi a primeira rede social que a gente teve e veio, sei lá, em 2000 e pouco. 2005, acho que foi que o Orkut começou. Então, assim, eu venho de uma época que a gente fazia evento, evangelismo, ação social e não tinha rede social pra divulgar. Quem ficava... O único lugar de divulgação que a gente tinha era o mural da igreja, que tal dia vai ter uma ação, quem puder venha, traga lá 1 quilo de alimento, essas coisas. Então, é esse tipo de amor não publicado nas redes sociais. Eu acho que nós, com tanta tecnologia, o que nos ajuda também em muitos aspectos, não podemos ser hipócritas de falar que não, mas que talvez isso acaba mexendo um pouquinho com o ego do ser humano, que tem a necessidade de ser aplaudido, de ser massageado, né? Isso é o papel que as redes sociais fazem. Você posta uma foto querendo o quê? E essa questão do amor aí é o que você falou, é isso aí mesmo. É muito fácil a gente falar que tem fé. Como a gente demonstra a nossa fé? É muito fácil a gente falar que ama a Deus e ao nosso próximo, porque é um mandamento. Então eu não vou falar que não amo, mas como que eu tenho demonstrado esse amor, né? E aí em 1 João 4,20, até peguei aqui. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, ou odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Quer dizer, é muito fácil a gente amar a Deus, né? Quer dizer, será? Dizer que ama a Deus. Isso que eu ia falar. Será que dizer é fácil, né? Amar não. Dizer é. Então é muito fácil a gente dizer que ama a Deus. Ele não vai chegar no outro e falar assim, é mentira. Ele tá mentindo. Agora, o que expressa que nós amamos a Deus? O amor que a gente desprende para o nosso irmão. E aí que entra essa questão, né? Como a gente tem demonstrado. E cabe até a gente chegar até Deus e falar assim, Deus, eu realmente não amo meu irmão. Eu também não amo você. Eu gostaria que sua palavra fosse mentira. Esse lance do amor, ele pega demais, porque toda a base da igreja, ela tá fundamentada no amor. Por que eu falo isso? Eu tenho essa briga comigo todos os dias, em todo momento, e principalmente quando o Espírito Santo me lembra, tu vacilou ali, tu vacilou de novo, tu vacilou de novo. E tipo, é aquela constância, e eu não tô dizendo de coisa, nossa, porque todo mundo peca. Existe uma hipocrisia no nosso meio de que achar que nós, como cristãos, nós somos super santos. Uma vez que você aceitou a Jesus, nunca mais, seus problemas acabaram, você nunca vai pecar. Não. Pelo contrário, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz veio exatamente para que você, ainda que você peque, você tenha perdão diante de Deus. E como você, se reconhecendo como um pecador, como uma pessoa indigna, que foi salvo pela graça do amor de Deus, é isso que move a igreja, é isso que faz você ser igreja. Você se coloca numa... Eu pelo menos, Lucas, me coloco nessa situação que é tão constrangedora, cara. Tão constrangedora, de olhar pra dentro de mim, cara. Falar, mano, eu olho todos os pecados que eu sei que habitam em mim, cara. E aí eu olho pra palavra de Deus aqui, cara, tô lendo aqui, domingo na igreja, por exemplo, foi ministrado sobre Mateus 6:22, a janela dos olhos, tal, se o teu olho for bom, tal, todo o teu corpo será bom, e tal. E eu pensando naquilo, eu falei, Deus, o que tanto passa pelas minhas vistas, né, pelos meus olhos, que acaba me corrompendo, e o Senhor ainda continua me amando. Cara, isso é vergonhoso pra mim, cara, porque eu não consigo falar não, talvez pra qualquer coisa que seja. Cara, e aí, você se colocando nessa situação, a gente consegue, talvez deveria, pelo menos é o exercício que particularmente eu faço, e eu quero ouvir de você também depois, o exercício de amar o meu irmão e ajudá-lo quando ele demonstrar qualquer tipo de erro, de vacilo, de pecado, igual ao meu, ou parecido, ou totalmente oposto. Porque pecado é pecado. Pois é. Pecado é pecado, mas como eu abraço o meu irmão? E aí a gente já pode também cair no assunto de perdão, reconciliação, apoiar uns aos outros. A gente pode comentar um pouco sobre isso, que eu acho que cabe nesse momento. Mas o amor de Cristo me constrange a esse ponto, porque se eu quero o amor de Deus, e ele me constrangiu a esse ponto, e ele diz que eu tenho que demonstrar esse amor para o meu próximo, eu não posso criticar o meu irmão. Pra você ver essa questão da centralidade do amor, o pai que ama corrige. Sim. Deus está constantemente nos corrigindo através da palavra, do Espírito. E se a gente não reconhecer que nós precisamos de correção, o amor não é o centro de nossas vidas também. Eu preciso ser corrigido. Então, para ser corrigido, eu preciso reconhecer o meu erro. E Deus, ele deixa muito exposto o nosso erro para nós mesmos, né? Então, quando a gente vai e julga um irmão de uma forma errada, a gente acaba mostrando a nossa hipocrisia, né? Tira a trave do seu olho antes de apontar o erro do outro, né? Então, essa questão mesmo de você se colocar na presença do Senhor e falar, eu reconheço que eu sou pecador, eu gosto do pecado, mas eu fui convencido pelo Senhor. E agora eu nem tenho vontade de me arrepender,
mas eu sei que eu preciso. Deus, me ajuda a me arrepender, me mostra, cria situações que eu possa cada vez mais ser convencido do meu pecado e largá-lo, abandoná-lo. Eu preciso ter isso primeiramente em mim. E aí que entra, o pai que ama, ele corrige. Deus está constantemente nos corrigindo. E quando ele nos corrige, eu gosto muito da música do Rodolfo Abrantes. Que das minhas feridas saia um poder para curar. Pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é para eu parar. Você vai ter pessoas que passaram pela mesma situação que você. E Deus vai te usar para ajudá-las. E aí que entra, será que você está aberto para que alguém chegue para você e confesse um pecado buscando ajuda? Da mesma forma que você não tinha ninguém e você se chegou a Deus. Deus, eu sou isso. Está aqui. Será que se uma pessoa chegar em você e falar, cara, eu sou isso, eu não consigo, não sei o que fazer, será que, com certeza, ela está sendo constrangida pelo Espírito Santo e é ali que você vai poder ajudá-la. Confesse seus pecados uns aos outros para que sejam sarados, né? Há esse espaço na igreja. Até a questão de Mateus, acho que é 16 e 18, né? Fala sobre a disciplina eclesiástica. Isso aqui é para quem não se arrepende. Alguém pecou. E você chega nele e fala, cara, você pecou. E essa pessoa se arrependeu. Acabou, né? Glória a Deus. Você ganhou seu irmão. Ele estava perdido e você ganhou ele, né? Então existe essa questão do amor, tanto para você entender que Deus é um pai que te corrige, quanto para você saber que outras pessoas são pecadoras e elas precisam dessa correção de Deus e você está lá para ser um agente dessa correção, no sentido de confrontar, sim, mas também estar aberto para aconselhar e promover essa cura. Exato, e esse lance que você falou de você procurar o seu irmão para confessar e orar junto, não é o seu irmão que vai perdoar o seu pecado, não é essa a ideia, né? Porque a gente pode dar a intenção ou a impressão de estar trazendo alguma comparação com qualquer outro sistema religioso. E não é assim, não é isso que a Bíblia ela tá dizendo. Exatamente para que nós possamos conversar uns com os outros, se abrir uns com os outros e orar uns pelos outros e não sair fazendo fofoquinha, igreja. O irmão pisou na bola sem fofoquinha. Eu acho que essa questão da fofoquinha gospel é o que atrapalha muitas vezes esse lance de nós procurarmos um outro irmão para se abrir. Isso acontece muitas vezes, Lucas, até num simples ato, num culto de oração, você perguntar pro seu irmão, por que você quer que eu ore por você? Qual que é o seu motivo de oração? A gente tem vergonha, eu acho que essa é a palavra, vergonha, de até fazer um pedido de oração por irmão que a gente nunca viu na vida. Quem dirá confessar um pecado para que ali, né, acho que o ser humano ele entrou num poço assim de corrupção, de mente corrompida tão grande, que até o simples fato de você conversar com um irmão, que também é igreja como você, que também é falho igual você, de assumir qualquer falha que você teve, a gente está bloqueado dessa forma que automaticamente a gente não consegue perdoar. Isso acaba virando uma bola de neve absurda, cara, absurdo, impedindo nós de termos uma unidade na diversidade. Como tá lá em Efésios 4, 2, 3, humildade, mansidão e paciência na convivência. Porque isso tudo ele acaba estando envolvido, né? A humildade de você se reconhecer, de você trocar uma ideia, de você confessar o seu pecado, de você ter a paciência simplesmente de ouvir o seu irmão. Cara, isso ser unidade nesse universo, cara, que a gente tá comentando aqui do amor, é bem difícil, né? Sim, também. Essa questão, a gente tende como posso dizer, impulsionar seria a palavra, aumentar demais as diversidades e diminuir demais o que nos une, né? Então, por exemplo, a gente pega, como a gente falou no primeiro episódio, Cristão é Política, o que a política na igreja transformou desigrejado foi gigantesco, tanto para os dois lados, no sentido de assim, eu não vou mais para aquela igreja porque ali eles não aceitam como eu sou, o que eu penso acerca desse tema e querem me obrigar a alguma coisa. Ou então, essa igreja não quer falar o que os outros devem fazer, então eu tô fora daqui também. Tem todos os lados. É uma relação muito complexa, né? E não só política, muitas outras coisas. Aí a gente entra em diversos temas. Música secular. Tatuagem. Pode ou não pode? Eita, tatuagem. Ouve rock. Hoje, pra quem tá só escutando o podcast, eu tô com uma camiseta muito bonita que talvez muitos anos atrás, se eu tivesse numa igreja com uma camiseta dessa aqui, eu não entraria. Fui convidado, Lucas, aqui. Meus amigos das antigas que eu vi que vão escutar esse episódio depois que ele for publicado, vão lembrar dessa época em que eu fui me convidado a me retirar de uma igreja. Nossa. Porque eu coloquei um brinco e frequentava shows com essa banda aqui, ó, que eu não vou dizer qual é. Olha só. A verdade é que a gente tem que olhar nos nossos espelhos. Não vou falar o resto não, pra não entregar qual é a banda. Milani, qual é a música, Milani?
Eu vi também recentemente um relato de um jovem, garoto assim, mano. E ele falou assim, eu era baterista na igreja e aí eu fiz uma tatuagem. E a igreja me colocou pra fora. E aí o pai dele também tava trabalhando de sábado, era policial. Tava trabalhando. Ou domingo, acho que era. E aí a liderança dessa igreja falou assim, vocês não servem pra nossa igreja. Falou bem assim pro cara, mano. É que a igreja era deles, né? Não era de Deus. Eu tentei me segurar, mas saiu. Exatamente. Vocês não servem pra nossa igreja. E colocaram o cara pra fora porque não concordavam com a tatuagem. Não concordava que o pai dele trabalhava de fim de semana. Meu Deus do céu, que coisa pequena. E Cristo que nos une fica onde? Né? A unidade em Cristo na palavra. Né? Eu discordo. Eu acho, hoje, nos dias de hoje, com o conhecimento que a gente tem sobre Bíblia, falar que tatuagem é pecado é loucura. Mas se você quer acreditar nisso, acredite. Mas não destrate seu irmão por causa disso, cara. Não manda ele pra fora da igreja por causa disso. Pelo amor de Deus. Apoiar uns aos outros. O que a gente pode falar de levar as cargas uns dos outros, Lucas? Nesse quesito ainda de unidade, diversidade, apoiar uns aos outros. O que a gente pode falar sobre isso sendo igreja? Olha, eu creio que a gente pode entender que na igreja vão ter pessoas diferentes, uma das outras, com problemas diferentes, com soluções diferentes. Como eu falei, pessoas com uma fé mais robusta, teológica, outras com uma fé mais baseada em experiência, que acontece. E a gente tem que ser pacientes com essas pessoas em apoiá-las, elas na trajetória de fé delas. Não é todo mundo na igreja que vai ser um teólogo, um mestre. E vão acontecer erros. O Iago Martins falou uma coisa interessante esses tempos, né? No sentido de preparar pregadores. Se a igreja quer bons pregadores, ela tem que aturar pregadores ruins, né? O cara que vai subir lá e vai gaguejar, o cara que vai subir lá vai se perder no texto, porque ele está num caminho de se tornar um pregador, um bom pregador. Isso é muito interessante. A igreja que olha para essa pessoa entende, ele está numa trajetória buscando ter essa excelência, então a gente vai apoiar ele para que ele chegue nesse lugar, né? Vamos ter paciência, né? Não é todo mundo que quer chegar num domingo e escutar alguém gaguejando no púlpito. Inclusive... Mas é sobre ter a paciência, né? Inclusive, domingo isso agora... serve pra tudo. Pra qualquer momento também. Isso, domingo agora, de manhã, nós recebemos uma missionária lá na igreja, né? Pra falar da parte de missões que ela fez. Ela escreveu um livro, inclusive, com literatura infantil. Enfim, ela contou a história dela trabalhando como missionária entre o Brasil e o Peru. Então ela foi lá, ministrou na parte da manhã, no culto. E à noite quem ministrou foi uma criança. Por causa do mês das crianças, colocaram uma criança pra poder pregar. E pensa, a criança, ela devia ter uns 10, 12 anos. Então ela leu a mensagem, foi muito legal. Mas é um processo de moldar a pessoa. Agora, quantas pessoas não tiveram paciência de assistir uma criança pregar? E olha, foi... Uma criança pregando ali foi paulada, viu? Porque o contexto que a criança trouxe naquele momento de ministração, cara, foi de comunhão, de você se preocupar com o próximo, cara. Tem muito a ver com isso que a gente tá falando. Então, isso que você falou sobre igrejas suportar pregadores que estão começando, isso é muito sério, porque a gente passa por um processo de pregar o evangelho. É a missão para todos. Lógico, quando a gente tá numa igreja, tem alguém ali que se coloca à frente para poder ministrar, alguém que se dedica exclusivamente àquilo para trazer uma mensagem para toda a igreja. Isso faz parte do nosso rito, né, do nosso culto religioso. Isso faz parte. Mas essa obrigação é minha, que sou um simples membro de banco, né, e de todos. Porque já passando até para o próximo ponto, como é que a gente vai ser missionários ou cumprir o que Jesus fala, né, de fazer discípulos? Como é que a gente vai representar sendo embaixadores de Cristo se nós não sabemos falar daquele que nós amamos, que nós dizemos que amamos, né, que nós dizemos que temos devoção, enfim, que cremos que Ele é o nosso Senhor e Salvador? Como é que a gente vai cumprir o ID da igreja, né, ser sal e luz da terra? Não tem como, né, Lucas? Ainda nessa questão de apoiar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, é sobre colocar o nosso próximo muitas vezes acima de nós. Eu tô usando esse exemplo, focando nesse exemplo aí do pregador, mas cabe a tudo, né? Alguém que chega na igreja e você entende que aquela pessoa, acontece muito com o novo convertido, às vezes não entende muito como que é as coisas, faz algo errado. Nas igrejas tem muito isso de se cumprimentar todo mundo. Você entrou, você vai cumprimentando todo mundo. Paz, irmão, graças a paz. Automático. Quase um robozinho, abraçando. E às vezes você pode encontrar, quem sabe, uma pessoa que entra, não fala com ninguém, passa reto, senta no banco. Antes de você falar que esse cara é um mal educado, tenta entender por quê. Às vezes ele não é familiarizado com esse contexto. Às vezes está chegando agora. Então é sobre considerar
o que é dos outros mais importante do que é seu. Então, olhar com carinho para as pessoas, olhar com cuidado antes de proferir um julgamento. E assim, como igreja, ir se acertando, né? Nessa unidade de Cristo. Mas essa questão da missão, se o propósito da igreja é glorificar a Deus, essa é a missão da igreja, a glória de Deus, a gente não tem como fazer isso sozinho, porque eu não sou a igreja, você não é a igreja, nós somos a igreja. Nós somos. A igreja é uma assembleia, e não existe assembleia de uma pessoa só. A assembleia de uma pessoa só é uma ditadura. E lembrando, a gente não tá falando da instituição Assembleia de Deus, tá? É só, é um termo, né? Enfim, porque eles vão falar, tá vendo? A Assembleia de Deus é a igreja do Senhor. Eu posso falar congregação também, mas a congregação, não tô falando da congregação cristã. Exato. do ato de se unir para decidir algo. Então, a assembleia, a eclesia, é uma assembleia composta com pessoas convocadas por Deus para aquilo, né, para glorificá-lo. Então não tem como ser igreja sozinho, eu preciso entender sobre os meus irmãos, ter essa união para que a gente possa juntos promover a glorificação do nome de Cristo na terra, né? Aliás, algo muito interessante também de se falar, o propósito da igreja é glorificar a Deus. Eu até estava vendo uma pregação sobre isso esses dias, do Leandro Vieira, acho que é. Muitas vezes a gente faz o nosso culto visando a pessoa de fora, trazer pessoas. Sim. Então a gente pega, por exemplo, eu Lucas, tô no meu trabalho, começo a falar do evangelho pra alguém. E aí, tal, você não quer visitar a minha igreja, não? E é isso que eu falo do evangelho pra pessoa. Visita a minha igreja. E aí quando eu chego lá na igreja com esse meu amigo, o pastor prega um texto que não é pra novos, pra evangelizar. É um texto sobre, sei lá, alguma coisa que não seja isso. E a pessoa fala, poxa, trouxe o cara aqui, o pastor pregou um texto difícil hoje. É muito omisso na nossa parte nessa missão. A missão da igreja inclui o evangelismo para glorificar a Deus. Então, todo cristão ele precisa saber pregar o evangelho, chegar num amigo e pregar a palavra para ele, sem esperar que o pastor faça isso, né? Igreja é lugar, eu creio que a igreja é lugar principalmente de ensino da palavra. Vai acontecer sim de uma palavra tocar seu coração. Então, quando a gente faz um culto todo pensando, às vezes, ao não convertido, ou então ao novo convertido, ou então até alcançar pessoas de outras igrejas, a gente acaba virando um entretenimento. Isso é um grande perigo, E nada melhor do que você ser uma referência de evangelho para as pessoas. Da pessoa sentir o desejo de estar na sua igreja sem você convidar. Isso é o mais legal. Isso representa que realmente a pessoa está vendo Cristo em você. Que esse seja o meu foco, que esse seja o seu foco em ser um representante de Cristo, sem precisar convidar as pessoas, né? Mas que as pessoas sintam a necessidade de estar no mesmo ambiente que você. A hora que isso começar a acontecer naturalmente, isso é bom demais. O que mais a gente pode falar sobre a missão da igreja, Lucas? Pra gente poder passar pros próximos passos. Porque eu acho que esse assunto ele tem bastante coisa, né? Se bobear, dá pra fazer várias outras edições desse assunto que é importante demais. A primeira vez que eu gravei um podcast sobre esse assunto foi 2 horas quase. Mas é basicamente ser luz do mundo e sal da terra através do seu testemunho, né? Pregar o evangelho além das palavras. Use as palavras, sim, use. Mas seja além das palavras, né? Como você disse, prega o evangelho, se necessário, use palavras, né? Exato. Então, as pessoas vão querer ouvir o evangelho primeiro por conhecer sua vida, não só pelo que você fala. Então, é muito mais fácil você, no seu contexto de trabalho, escola, ter um testemunho respaldado na palavra para inspirar as pessoas a procurarem a Jesus, do que você simplesmente achar que evangelismo é convidar a pessoa para ir para sua igreja, né? Então, primeiro, seja você um testemunho vivo e pregue a palavra para essa pessoa de fato, não espere dos outros. Infelizmente, o cristão, hoje, ele tem esperado muito dos outros. Ele espera muito do pastor dele, espera muito do líder de jovens, ele espera muito do diácono, ele só não se cobra a si mesmo. Espera dele, né? Exatamente. Ele só não espera dele mesmo. Então ele espera que todo mundo faça muitas coisas e ele não faz nada, né? Muitas vezes o cristão é omisso na educação cristã dos seus filhos, do discipulado dos seus filhos. E aí cabe falar, né, aquele texto. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando ser grande ela não se desviará dele. Isso é um conselho, não é uma promessa. Isso pode acontecer, você pode ensinar e a criança se desviar quando crescer. Mas é um conselho que, tipo, se você não ensinar, já tem chance. Imagine se você não ensinar. Exato. Então, se você ficar esperando dos outros discipular seu filho, cara, é meio difícil, porque é na sua casa que ele vai ter o exemplo. É na sua casa que ele vai ter esse respaldo. O exemplo arrasta, né? A gente fala muito isso. Exato. Então, a gente precisa ser luz do mundo e sal da terra dentro da nossa casa, no nosso trabalho. E até cabe falar o que é ser luz do mundo e sal da terra, o que é ser essa luz do mundo e sal da terra que Cristo fala para a igreja ser. É interessante que o Sermão do Monte, onde Jesus fala isso, é quase que um estatuto da igreja cristã. Cristo está falando ali,
Isso é o que todo cristão deve ter e é o que diferencia ele das demais pessoas. E aí ele vai falar tudo. Bem-aventurado é o que chora, bem-aventurado é você quando fizer isso, isso, aquilo. E aí ele fala, luz do mundo e sal da terra. Sal para evidenciar e conservar o que ainda é bom e justo nesse mundo corrompido, que se caminha à deteriorização, né, ou putrefação. Sal para dar sabor, evidenciar e conservar o que é bom e justo nesse mundo. Luz para apontar, refletir a luz de Cristo sobre a vida das pessoas. Então isso é uma tarefa para todo cristão. Todo cristão faz parte dessa missão. Não só seu pastor, não só a igreja. Se a gente esperar que o evangelho seja pregado só dentro da igreja, estamos lascados. Use agora os chamados para fora para isso. Exato. Lembrando que, novamente, como a gente falou no começo do programa, todos somos a igreja. Pastor faz parte, diácono faz parte, presbítero faz parte, a irmã que cuida da cantina faz parte, todos fazemos parte de um mesmo movimento. Um corpo não é só um membro, né? Um corpo é um conjunto, né? Sobre essa questão da evangelização, a grande comissão, enfim, a grande comissão é para todos. Se você for pastor, não, é para todos os crentes. E tem essa questão, né, de sermos embaixadores de Cristo. A gente tá passando por um processo lá no Ministério de Jovens da Igreja, a gente tá mudando o nome, né? A gente colocou religare, que é a palavra para a religião, mas no sentido cristão, na questão de que Deus envia seu filho para religar o homem com ele mesmo, né, esse relacionamento. E é muito baseado nesse versículo, 2 Coríntios 5, a gente até pega do 17 ao 20. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que reconciliou o homem consigo mesmo através de Cristo e lhe deu o ministério da reconciliação, embaixadores de Cristo, né? Embaixadores da reconciliação, e parafraseando aqui, e nós clamamos ao mundo, reconciliem-se com Deus. Então, o cristão que foi reconectado com Deus através de Cristo, ele é uma nova criatura e carrega consigo esse ministério da reconciliação. Ele é um embaixador da reconciliação, ele é um cidadão de outro lugar, né? Tem dupla cidadania, então ele é um cidadão dos céus que está aqui na terra como embaixador de Cristo para proclamar a reconciliação. Olha, tudo que aconteceu, se você estiver em Cristo, passou. Agora as coisas fizeram novas. Você pode agora caminhar para uma nova direção, um novo caminho aberto por Cristo. Então isso é o cristão em missão, o embaixador da reconciliação. Essa é a nossa responsabilidade como igreja, senhoras e senhores. E aí, o que você tá achando desse programa? Tá curtindo? Tá gostando? Então, ó, já comenta aí no Spotify, já comenta aí no aplicativo que você tá escutando. Vai lá nas redes sociais, segue lá Teologia de Quinta no Instagram, no TikTok, no Thread, em breve no Facebook, não sei quando você tá escutando ou assistindo esse programa. Segue lá também, toda quinta-feira, um episódio novo pra você poder acompanhar e conversar, participar com a gente um pouco dessa conversa. E faz o seguinte, pega esse link, compartilha aí no grupo da família, compartilha no grupo da igreja, no grupo do condomínio, compartilha aí no grupo da escola, aonde você puder compartilhar, compartilha. Vamos criar uma comunidade bem forte de pessoas que estão interessadas em crescer no evangelho, em orar uns pelos outros, em ser igreja, independente da denominação que você frequente, mas que nós possamos de fato sermos igreja como um pouco do que a gente tem falado aqui. É lógico que a gente não vai trazer definição exata do que é ser igreja, porque isso é uma coisa muito complexa, mas os princípios básicos a gente tenta apresentar aqui. E é óbvio, um programa de 50 minutos, 1 hora, não dá pra trazer tudo, tanto que ficou uma boa parte de assunto pra trás, mas pra gerar outro programa, a gente vai falar sobre esses assuntos que ficou aqui na pauta mais pra frente, pra dar tempo de você que tá escutando e ouvindo também comentar e compartilhar mais coisas. E quem sabe a gente traz em breve também um vídeo para poder participar com a gente, né, Lucas? Para poder acrescentar nessa conversa, né? Isso vai ser legal demais. Em breve, hein? Isso aí. Então, pra gente resumir alguns pontos principais desse programa, ser igreja é viver em amor, unidade e serviço, certo, meu jovem? De acordo, totalmente. Somos chamados a testemunhar e crescer juntos em Cristo. Você concorda, meu jovem? De acordo, com certeza. Um se ajustando ao outro, né? Exato. Isso é importante. Se ajudar, viver em amor, sermos unidade, ou seja, um monte de gente pensando diferente com o mesmo propósito, que é agradar a Cristo, servir a Cristo de todo o coração e servi-lo nessa unidade chamada igreja, chamados a testemunhar e crescer juntos em Cristo. Você demonstrar aquilo que Cristo fez e juntos
nós possamos crescer em Cristo. Você se alegrar com a vitória do seu irmão, você se alegrar com aquela conquista que ele fez, você se alegrar com a vitória dele, seja uma conquista de emprego, seja a vitória de superar um desafio pessoal. Isso tudo é muito importante. É muito legal quando a gente se alegra com a vitória do meu irmão. Aqui nos bastidores o Lucas compartilhou algo pessoal da vida dele que me alegrou demais, me lembrou de algo que eu vivi há alguns bons anos atrás, e isso tudo é muito legal, isso tudo é igreja, isso tudo é estar em comunhão. Então você que está escutando, que ainda está sem igreja, por favor, volte à comunhão o quanto antes, né, Lucas? Que tal a gente fazer um convite para essa galera se engajar agora numa igreja, numa comunidade local? Faça esse convite aí, meu jovem, a oportunidade está com o nosso irmão Lucas. Cara, para mim é muito prazeroso estar em uma igreja saudável, cara. É muito, depois de muita procura, e procura da maneira errada, às vezes acontece isso também, a gente procura de uma maneira errada, com princípios errados, mas depois de entender o que é uma igreja saudável, o que é a igreja, o que é uma igreja saudável, encontrá-la é muito bom. E eu diria que existe muito mais igreja saudável do que igreja ruim, só que as ruins fazem mais barulho. As ruins é a que muitas vezes ela tá mais visível, né? E por isso a gente cria essa resistência. Uma igreja saudável, para fazer parte, você vai chegar lá, você vai ser bem acolhido, você vai ser abraçado, antes de saberem quem você é e o que você fez. Isso vai acontecer muito. E esse amor que vai te constranger se tiver algo errado ali, é esse amor presente nessa igreja, que é o corpo de Cristo, que vai te constranger a ser alguém melhor. Morrer para você e nascer para Cristo, né? Então, faça parte de uma igreja saudável, procure, vale a pena. Não tem nada melhor do que domingo, quarta, às vezes até outros dias da semana, estar com irmãos, conversando sobre Cristo, sobre a igreja, nessa assembleia que nós somos convocados por Deus a fazer parte. Eu sei que às vezes a gente vai ter as nossas diferenças, as pedras vivas, uma vai ser mais pontuda que a outra, mas faz parte. No fim das contas, estar em Cristo com meus irmãos, crescendo na graça de Deus é muito bom, cara, muito bom. É isso. E a gente vai ficando por aqui então, né, meu jovem? Vamos encerrar o nosso programa então por aqui, agradecer você que tá escutando, você que tá compartilhando, é muito legal, o programa tá começando agora, todo dia de quinta tá no começo, esse é o nosso terceiro programa, então tá fácil pra você maratonar, então ouça os episódios mais recentes, você ouvindo no futuro, que já tem outros episódios, ouça os outros também. A gente espera que, enquanto esse projeto estiver no ar, que nós possamos servir como igreja e, de alguma forma, ser um canal de bênção na sua vida. É isso, meu jovem. Voltamos quinta-feira que vem, então? Quinta-feira que vem estamos de volta aí. Nem lembro o tema. Como é que é o negócio? Surprise! Acompanhe nas redes espaciais que nós colocaremos. Haverá sinais. E é dessa forma, então, que nós agradecemos a oportunidade. Em nome de Jesus, até a próxima quinta-feira. Valeu, tchau! Valeu, tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Edição On Demand. Siga no Instagram, @Edição On Demand, ou acesse o site ediçãoondemand.com.br.